Aí eu me lembro que o primeiro poema que eu produzi, eu estava com uns 13 anos, mas não, enfim, não foi uma coisa contínua. Depois eu fui morar numa fazenda em Minas e, por incrível que pareça, eu lia muita Sabrina, Bianca e Júlia, emprestada dos outros. Aí não tinha, eu comecei a inventar algumas histórias e retomei fazer alguns poemas, mas sempre porque eu sempre fui, enfim, leitora, né? Na verdade, eu nasci em Madureira, né? Eu sou do Amarelinho. Quando minha família morava aqui, a Cari não era a Cari era um charco. E, enfim, depois que minha família se desintegrou e eu me realoquei no segundo núcleo familiar, teve uma época que eles começaram a lotear isso aqui, mas a Cari não era vazio. Eu acho que essa relação foi aparecer de alguma forma em alguma coisa que eu tenha escrito depois. Se você me perguntar qual é a relação que eu tenho, que tem a minha família com o que eu escrevi e tal, eu posso dizer que tem relação, minhas dificuldades financeiras têm relação, entendeu? Para te dizer a verdade, eu não gostava do Amarelinho. Eu só fui ter uma relação melhor, a minha relação com o Amarelinho, com a Cari, depois que eu comecei a militar. Eu ia para casa de uma prima minha que morava no Catete, e para mim era sempre o contraponto, entendeu? Catete, Amarelinho, a Cari, são dois mundos diferentes. E lá era muito mais interessante. Eu queria fazer teatro. Eu tentei artes cênicas 2 vezes na Unirio. Na primeira vez eu passei para museologia, na segunda vez eu zerei a prova de história. Ai, meu Deus. Eu tinha feito um vestibular para vários outros cursos, tinha feito para psicologia na PUC, na UERJ, fiz para artes cênicas na Unirio e fiz para letras na UF. Aí eu passei para a PUC, passei para a UF e optei em fazer letras, né? Aí depois a própria vida fez com que eu abandonasse a ideia de tentar artes cênicas novamente, que eu acho que foi um erro, porque é um recalque, entendeu? O teatro é um recalque. E eu acho que de repente eu seria mais feliz. Minha tia não me criou nem para casar, nem para trabalhar, que todo pobre cria o seu filho para alguma coisa. Ou a pessoa vai trabalhar e não sei o que, o homem fatalmente vai trabalhar, assim, estou falando de uma relação da minha época, né? As mulheres se casariam, sabe? E eu era uma pessoa que, assim, eu não sabia arrumar casa, não organizava a casa, então não serviria para organizar uma família. Então, não lavava roupa, não sabia cozinhar direito, nada disso. Eu não sei o que ela pensava, assim, como é que seria a minha vida, porque eu precisava saber alguma coisa, senão como é que eu ia sobreviver, né? Tem um conto que eu quero dar uma limpeza, que é Negra e Linda como a Noite, que é um conto infanto-juvenil, adulto, sei lá, que conta a história de uma menina que tem um lápis mágico e que ela sai pintando brincadeiras com lápis, assim. E essas brincadeiras elas se modificam, ela toma forma, e esse lápis, com esse lápis ela pode fazer algumas mudanças na realidade. E uma das mudanças que ela faz, ela desenha comidas que se
alimentos que se materializam e tal. Tem um poema meu, A Vida dos Bichos. Aí foi numa época que realmente eu estava brabo, questão de grana. Eu morava no Amarelinho, mas não tinha essa rixa interna com o meu lugar, né? Pelo contrário, eu já via o Amarelinho como um lugar morável, que até então eu achava, eu realmente não suportava vir para cá. Não suportava o Amarelinho de jeito nenhum. Mas eu acho que algumas coisas levaram a esse não gostar. Entre elas, que foi ali que eu perdi minha família. E isso foi uma coisa foi uma coisa que me constituiu. Tá? Constituiu a minha história, a minha personalidade, enfim, meus problemas também. Ele se destrói o outro. E assim como a gente tá destruindo qualquer meio, entendeu? Hoje a gente... meio ambiente na sua visão total, né? É o meio ambiente, natureza, mato, meio ambiente social, meio ambiente relacionado às pessoas. Tá tudo entrando num processo de destruição. Não é que eu não sou religiosa nesse ponto, mas assim, acho que não são todos os jovens que são assim, mas o que eu vejo dentro da escola pública, eu me assustei muito. Eu entrei para o município esse ano, eu sou professora há 12 anos, eu entrei para o município esse ano. E eu fiquei, todo mundo que bota o pé no município fica aterrorizado, tá? Porque você tem uma situação que eu nunca vi, sexualização ao extremo. Eu não sou uma pessoa moralista nesse sentido, tá? Embora eu tenha me iniciado sexualmente já adulta, mas eu nunca fui uma pessoa santa. Complicado, hein? Espera aí um pouquinho. Eu sempre fui muito livre nessa questão da minha experimentação. Era adulta, tomava cuidado com relação à questão de gravidez, doença, essas coisas. Não sou moralista, mas quando um adolescente de 14 anos começa a se roçar em sala de aula, em público, isso para mim é animalização. Imagina, a gente está aqui dando entrevista e vocês dois começam a se roçar. É estranho, é doido, para mim é doido. E isso acontece em sala de aula, entendeu? Então assim, tá bom, mas aí a escola não banca determinadas discussões, como por exemplo, questão da sexualidade, educação sexual. Não pelo ponto de vista da biologia, espera 5 minutinhos, mas com relação do ponto de vista do comportamento, discutir a sexualidade desses jovens, entendeu? Minha escola, ela tem 98% de alunos afrodescendentes. Eu ia com meu cabelo solto e eu fui extremamente discriminada. Extremamente, de colocar o pé todo 617 alunos gargalharem de mim. Isso durante e aluno ela tem cabelo puxado. Foi uma coisa assim. Era insuportável, era constrangedor. Como eles associavam a macumbeira, eu acabei tendo... Tá. Então eu fui associada à macumbeira, aí pronto. Eles
cantavam músicas evangélicas dentro de sala. Assim, eu acho que o colégio ele não tomou nenhuma posição enquanto instituição, entendeu? Para discutir essa questão. Até que, por fim, duas meninas colocaram uma página na internet dizendo Jurema Pichain morre diaba, um monte de gargalhada, assim, colocando impropérios, e eu registrei uma queixa e, enfim, fui a Supir. A gente vai fazer alguma coisa relacionada a essa questão ainda esse ano. Eu entreguei um projeto à coordenadora para trabalhar com essa questão das diferenças, que é assim, compreensão do outro, compreensão de mim, para trabalhar com essa questão da diversidade, né? Discutir a questão da intolerância ao outro. Por que eu sou tão intolerante, né? Ou por que eu sou tão intolerado? E a gente está discutindo essas coisas. Mas só que a coordenadora falou que lá que é complicado o banheiro. 2 minutos. Enfim. Aí assim, eu tô sempre desgostosa com relação a essa questão da área da educação, entendeu? Isso. A arte e a poesia, assim, quais os frutos que ela te deu mais amplo sentido? Dificuldade de sobrevivência, algum retorno em relação a conquistas, reconhecimento? A minha arte, ela é mais para me expressar mesmo, entendeu? Nunca me esforcei para ter um retorno financeiro nesse sentido. Acho até que, por exemplo, existe uma divisão muito grande entre aquilo que eu faço de arte e a minha vida de professora. Por mais que eu fale que eu não goste, mas eu me envolvo muito nessa questão da educação. Mas, por exemplo, eu nunca fiz nada em sala que ligasse as duas coisas, entendeu?